Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu sou estudante da Escola Maria Diva e hoje vamos estar aqui apresentando com o meu amigo Marcos. Vamos apresentar o oitavo episódio do DivaCast, podcast da Escola Maria Diva. E estamos com uma presença muito ilustre hoje, o professor Jefferson Luiz, vereador da nossa cidade. E vamos deixar ele se apresentar brevemente e vamos começar o nosso podcast. Pessoal, obrigado pelo convite. Quero dizer que é uma Obrigado. honra estar aqui com vocês, participando do DivaCast, com o Arthur, com o Marcos, com todos que nos acompanham, viu? Muito obrigado. Jefferson, a gente tem algumas perguntas aqui para você que a gente gostaria que você respondesse. Pode começar. O que um vereador faz no dia a dia para ajudar a nossa cidade? Opa, legal. Olha, eu vou me apresentar aqui. Eu fiquei de me apresentar. Eu sou o Jefferson Luiz, né? Eu sou vereador já do quarto mandato. Uhum. Decidi participar da vida pública ainda muito jovem. Tinha lá por volta dos meus 17 anos de idade. Estudei a vida toda em escola pública da nossa cidade. E dentro do ensino médio nasceu essa vontade de ser vereador. Naquele momento eu não entendia muito bem o que fazia um vereador. Decidi sair do ensino médio, fui para a faculdade, fiz administração, foquei na gestão pública para entender melhor, para poder ser candidato a vereador. De lá para cá, passaram-se quase 20 anos. Nós estamos trabalhando para tentar honrar a confiança da população. O vereador, ele é o principal elo que nós temos da população entre o legislativo e o poder executivo. Então, diariamente, nós captamos, recebemos as demandas da população, seja elas na infraestrutura, melhorias para a nossa cidade, e levamos para o executivo, que é o prefeito e os seus secretários, para tentar dar destinação e ajudar a resolver esses problemas, fazer a nossa cidade avançar. Esse é um dos papéis. O outro, que é o principal, é também o legislativo, ele foca em fazer leis municipais. Então, a gente ajudar na elaboração de uma legislação, de leis que colaboram com a nossa cidade dentro da Câmara Municipal. O outro papel também é fiscalizando como que o prefeito executa o orçamento municipal e as suas atribuições, as suas destinações. Então, são três que eu vejo principais funções que o vereador faz: de fiscalização, de legislação, de intermédio e ligação da população com as melhorias da cidade, com o executivo, e outra que eu me dedico muito e gosto muito também é de colaborar com a cidade, trazendo recursos de fora, recursos que não viriam para Mogi Guaçu, sendo também esse intermédio com o Estado, muitas vezes com deputados ou com o governo do Estado, ou com o governo federal e com deputados federais. Então, que eu vejo são as principais atribuições aí dos vereadores diariamente. Interessante. Nossa segunda pergunta é: como o senhor escolhe quais projetos ou ideias apresentar na Câmara? Legal. Eu falo que eu tenho, por conta desse tempo, centenas de projetos. Os melhores são sempre ideias que a população trazem para a Câmara Municipal. Seja muitas vezes vendo uma ideia em alguma cidade ou outra sentindo uma dor. Falou: olha, Jefferson, estou com uma dificuldade nessa situação, passei por isso dentro do ambiente público, e ela traz essa dor, e muitas vezes eu penso assim: peraí, se você está com essa dificuldade, mais pessoas podem estar com essa dificuldade. Sim. Então, de repente, cabe uma legislação, cabe uma lei para a gente fazer. As leis que os vereadores apresentam, ela tem uma série de critérios para ser executadas. Não pode dar gasto para o orçamento municipal, você tem algumas regras, não pode confrontar com o executivo ou legislar sobre os servidores. Então, respeitando essas regras e entendendo o ambiente público, a gente faz também um estudo de viabilidade dessa lei. Então, um exemplo, quem que ela vai ajudar? Quem que às vezes ela pode atrapalhar? Sendo viável, a gente apresenta. Outra coisa que é interessante, dentro dessa apresentação, ela tem alguns caminhos que ela percorre na Câmara Municipal. Você tem as comissões da Câmara Municipal. A primeira vai na Justiça e Redação, que ela avalia se é uma legislação válida, se não confronta com a Constituição, finanças, obras. Passando por esse critério, ela vai para a votação. Aí os vereadores votam se aprovam ou não. Sim. Então, resumindo, as melhores e o melhor caminho é a população. A população que dita ali o que ela entende, porque ninguém é melhor para saber o que precisa fazer no bairro, o que precisa fazer na cidade, que quem mora nele, quem vive nele. É Isso a aí. prioridade. Sim. Você vai fazer uma E- legislação sobre os jovens? É importante ouvir vocês. E falando sobre esses problemas de população, quais são os maiores que nós temos nessa cidade hoje e o que está sendo feito para resolvê-los?
O que eu vejo que é o grande desafio de Mogi Guaçu e de praticamente todos os municípios é saúde pública. Uhum. Esse é um desafio muito grande, que cada vez a gente precisa buscar caminhos para ir resolvê-lo, porque ele é muito complexo, né? Ele é separado por esferas, por fases, por complexidade. Então sempre precisa de uma atenção maior do poder público para tentar avançar e melhorar. O caminho que está sendo feito é estudado item a item e especialmente buscando alternativas para trazer recursos para a cidade para poder investir na saúde e poder avançar nessa pauta. Por exemplo, semana retrasada eu estive em Brasília com o prefeito. Era uma agenda própria para falar de saúde pública. Então a gente foi em alguns espaços, desde o Ministério da Saúde, no Planalto, no Palácio do Planalto e também na Câmara Federal, dialogar com os deputados, com os assessores, até com o ministro, sobre a necessidade de investimento de recursos para a nossa cidade. Outra pauta que nós estamos fazendo ao mesmo tempo é com o Estado. O Estado ajudar a contribuir também, mandando mais recursos. Estamos na disputa agora num projeto do Estado que chama SUS Paulista. Vocês já ouviram falar no SUS? Sim. Que é o Sistema Único de Saúde. Então, o SUS ele manda um recurso para a cidade para tocar projetos na saúde pública. O Estado criou um outro projeto chamado SUS Paulista, que é uma tabela paralela do Estado, onde ele manda recursos para o município para complementar o SUS, para avançar com procedimentos, para dar escala e para servir as pessoas. E nós estamos na briga para tentar credenciar o Hospital Municipal nesse projeto chamado SUS Paulista. Isso já é uma realidade na Santa Casa, que representa ali cerca de 1,5 milhão por mês, e agora a etapa é fazer o mesmo no Hospital Municipal. Por que eu falo isso? Se a gente consegue avançar e trazer mais 1,5 milhão para o hospital, são mais procedimentos, são mais investimentos, são mais cirurgias, uma fila andando com mais velocidade, são fazendo a diferença na vida das pessoas. É ajudando aquela pessoa que está esperando, que diariamente precisa de ajuda, que pede ajuda e às vezes tem que esperar, o que é terrível, que é muito ruim. Então você está conseguindo dar vazão para que quanto antes ela tenha esse procedimento feito e se Deus quiser, se recupere. Como o senhor já bem disse, como que os jovens eles podem ajudar a melhorar a cidade? Sabe que o meu começo, lá atrás, quando eu tinha uns 17 anos, que veio a ideia de participar, era pensando nos problemas da cidade. Por que entra prefeito, sai prefeito e os problemas continuam? Porque entra vereador, sai vereador, a gente olha para determinados problemas e eles continuam. E o jovem tem algo que ninguém tem. Aquela vontade, aquela indignação, aquele espírito que é próprio do jovem. E eu pensando nisso, eu falei, eu tenho que participar. Só tem um caminho. Eu vou tentar entender, aprender e ver como que eu posso contribuir. Então é o caminho que eu sugiro para vocês. O primeiro passo é o que vocês estão fazendo aqui. Dialogando sobre a cidade, dialogando sobre os problemas, entendendo e buscando as soluções. Como que a gente chega às soluções? Acabei de responder para vocês que os melhores projetos é em parceria com a população. Uhum. É entendendo. Cada um coloca o seu melhor no debate, cada um acrescenta aquilo que entende, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, pelo aquilo que buscou estudar, e a gente vai aos poucos melhorando. Então eu vejo que o jovem ele tem que participar, que o jovem ele tem esse ativo da indignação, do vigor, da vontade. Isso é fundamental para o ambiente público. Quero aproveitar esse momento para parabenizar vocês, todos do DivaCast, por essa iniciativa. Que vocês inspirem outros jovens a participar também, a buscarem o conhecimento. Eu falo que nós vamos fazer o nosso melhor, no nosso tempo. Vai chegar o tempo que nós vamos ter que entregar tudo isso a outra geração. Sim. Pela nossa diferença de idade, a outra geração são vocês. Que vocês já busquem esse conhecimento, aprender, entender, porque esses problemas, ou talvez outros, naquele momento, estarão na mão de vocês, da geração de vocês, para que a cidade avance. Nós tínhamos um jornalista na prefeitura chamado Walter Abruceso. Eu sempre cito uma frase que uma vez eu ouvi ele falando. Ele falava assim: cuidar de uma cidade não é como fazer uma casa. Fazer uma casa você faz pelo alicerce, levanta as paredes, coloca o telhado, faz o acabamento. Em determinado momento, a casa está pronta. A cidade nunca estará pronta. Assim, quando a gente resolve um problema, nasce vários outros. E assim é. Nós precisamos sempre buscar em avançar, melhorar a qualidade de vida do povo, melhorar a vida da população, fazer a diferença. Eu falo que o setor público ele existe para uma coisa: servir as pessoas. E como que ele serve as pessoas? Gerando oportunidades que transformam vidas.
Então, esse é o papel do setor público. À medida que ele gera oportunidade para a população, transforma a vida, aquele jovem de periferia conhece a cultura, conhece a educação, conhece o esporte e é impactado, às vezes ele tem uma rota, um destino totalmente alterado porque ele teve essa oportunidade. Então, participem da vida pública, deixe a contribuição, coloque o que vocês têm de melhor, entre para o debate, entenda, discuta. E uma coisa que eu peço a Deus para nunca perder, a capacidade de se indignar. A indignação, ela é fundamental. Então, vocês, às vezes, quando vê um problema, ou até a população que nos acompanha, fala um absurdo isso. Eu também sou desse time. É um absurdo isso, como que isso está dessa maneira, como que deixou ficar nesse tempo. Agora nós vamos trabalhar para tentar resolver essa questão. E agora falando um pouquinho mais de você, quais projetos o senhor já participou e o qual você mais se orgulha de ter participado? Eu gosto de vários, né? Como eu falei, tem vários. Eu vou citar um assim que fez história pelo momento, que não é bem um projeto, é uma conquista. Por conta do nosso trabalho, né, nós acabamos fazemos parceria, intermediação com o deputado federal e entendendo um projeto, acompanhando a nossa cidade, esse deputado federal fez uma emenda que é a destinação de recursos para a nossa cidade, que até hoje é a maior emenda da história da nossa cidade, pelo nosso trabalho, pelo nosso mandato, de uma única vez. Então, ele pegou uma emenda, um orçamento federal e colocou a nossa cidade na rota com 5 milhões e 100 mil. Até hoje, ninguém fez isso de uma única vez, destinado para a saúde, para ajudar Mogi Guaçu. E por que eu gosto dessa? Porque eu acompanhei esse processo, eu vi para onde esse dinheiro foi e como esse dinheiro fez a diferença na vida das pessoas. Um exemplo, com esse dinheiro, o prefeito teve a capacidade de fazer um mutirão de catarata. Eu acompanhava pessoas que não estavam enxergando, que estavam perdendo a vista. E aí, por conta do nosso trabalho, a gente conseguiu trazer o dinheiro, conseguiu fazer um mutirão e a pessoa voltou a enxergar. Isso é gratificante. É né? gratificante. Sim. É isso. Esse é o sentido. Naquele momento faz todo sentido. E aí você vê que a importância da gente trabalhar para ter conexões, criar relacionamentos, ser correto com as pessoas, a ponto de defender a cidade, que alguém acredite nela e traga recurso. Outro que eu gosto, foi no meu primeiro mandato também, sempre falo dele, acho que fez a diferença por marcar uma época. Quando eu chego na Câmara Municipal, e aí eu vou votar os primeiros projetos, como é que funcionava? Então tinha um projeto, na hora da votação me entregaram uma cédula e tinha uma urna. Então, né, se coloca no lugar, você é vereador, o projeto está em pauta, você vai lá no papelzinho e escreve assim, sim, um xizinho, não, um xizinho, e deposita na urna. Era sim ou não. Ou seja, os votos eram secretos. A população não sabia. E a gente era até proibido de falar o que votou. E aquilo falava, não era isso que eu falei para a população na campanha. A população precisava saber que cada vereador votou, porque ela que é a grande mandante da casa da população, da Câmara Municipal, né, detentora do poder, do povo. Aí eu fiz um projeto para acabar com isso. Voto aberto. Então, vai votar em determinado projeto? Sim, não. Levanta, fala sim, não, e justifica se quiser, por que não. E na época, até não ia conseguir aprovar esse projeto, por conta que a população foi na Câmara, pediu aprovação, me ajudou muito naquele Sim. momento, o projeto foi aprovado. E de lá para cá, todos os projetos são abertos. Então, se um dia vocês forem lá acompanhar a sessão da Câmara ou até pela Câmara online, vocês vão ver que os vereadores votam de maneira aberta, transmitido para a população acompanhar, para não pairar nenhum tipo de dúvida ou esconder algo. Então, esse eu gosto muito pelo fator simbólico, talvez histórico, que até então, Mogi Guaçu tinha naquele momento ali uns 135 anos, era votos secretos, e a partir desse momento, para cá, virou voto aberto. Né? Então, eu destaquei duas, que foi recurso para a cidade, outro simbólico e histórico que eu destaco. Depois tem vários outros, contribuições para a saúde, fiz um recentemente com um grupo de mulheres. Então, são vários. E também outros que a gente consegue levar para o bairro. Você leva uma melhoria para o bairro. Por exemplo, em parceria com outro deputado, eu levei um campo de society na região da Zona Norte de Mogi Guaçu. Foi o primeiro campo de society da história de Mogi Guaçu público. Nós não tínhamos nenhum campo de society. Não é um projeto que o Estado tinha chamado Areninha. Ele vinha, colocava um campo de society, meia quadra de basquete, arquibancada, alambrado, parquinho para as crianças, academia ao ar livre, iluminação. Então, um ambiente que estava parado, abandonado, escuro, que à noite era
alvo de coisas que não deveria ser feito naquele local, foi transformado pelo poder público. Pela intermediação nossa, com o deputado, conseguimos trazer o projeto, hoje é uma realidade. Inclusive, esse mês, no Dia das Crianças, a gente fez uma festa lá para as crianças, porque o local foi revitalizado. Isso é muito gostoso, gratificante. Sim. Parabéns Aí, pelos Marcos, antes projetos. de você finalizar, gostaria de que você desse uma dica em quem se inspira e quer ter um poder público no futuro, gostaria de virar um vereador. Gostaria que você me desse uma dica. Legal. Algo que sempre deu certo para mim, que eu usei e uso até hoje, é o que nós chamamos de modelagem. Sempre eu acho que é legal você ter referências. Sim. Quem são as referências que você gostaria ou se inspira e gostaria de chegar similar aonde ela chegou? Então, colocando as referências, é buscar o conhecimento. Então, fala, olha, tem vereadores, tem prefeitos, tem deputados, eu gosto do perfil dele, eu gosto do que ele fala, eu gosto da linha de pensamento dele. Acho que é legal, ainda mais hoje facilita. Na minha época não tinha tanto isso, porque quando eu começo não tinha rede social. Hoje você acompanha diariamente os nossos representantes, o que eles estão fazendo, o pensamento. Então, acho que é legal sempre ter referências. E depois eu sempre aconselho as pessoas a irem estudar. Eu agradeço a Deus, na minha biografia, sair do ensino médio, tomar uma decisão, não sabia nada, falei, preciso estudar. Eu entendi naquele momento que vida pública estava ligado com a administração, gestão pública, e também entendi que era ligado ao direito, eu fui estudar administração. Né? Mas várias áreas contribuem. Então é sempre valorizar o conhecimento, o aprendizado, buscar boas referências e definir, de repente, se você quer participar, como quer participar. Tem gente que vai querer ser candidato, tem outros que vão contribuir só para o debate nos bastidores, tem outros que querem uma profissão que caminha também com a vida pública. Existem várias funções que contribuem e demais. E posso afirmar para vocês que nenhuma delas é mais importante uma do que a outra. Todas contribuem com a sociedade, todas ajudam a fazer a diferença na vida de um povo, na nossa cidade. Então, acho que esse é um bom caminho. E no dia que vocês quiserem, a escola, os amigos, conversar, dialogar, tirar dúvida, estarei sempre à disposição de Muito vocês. obrigado, senhor Jefferson. Uma perguntinha rápida. Quanto tempo mais ou menos demorou da sua decisão de entrar no poder público até você conseguir esse primeiro mandato? Eu decido com 17 anos, estava terminando a escola, saio, vou para a faculdade, passa 4 anos da faculdade, o meu último ano de faculdade, eu era candidato, tinha 22 anos de idade. Foi o candidato mais jovem daquela eleição, 2008. E aí eu perdi aquela eleição. Eu trabalhava numa empresa, pedia a conta. Pedia a conta porque eu preciso fazer campanha, achava que, né, acreditava muito, que algo pulsava no coração. Por isso eu falei do jovem, Sim. entendeu? Aquela vontade. Fui lá pedir a conta e fui pra rua pedir voto pro povo. Mas não consegui. Porém, fui muito bem. E aí, então você vê, ó, já se passaram ali 6 anos da decisão pro primeiro, não consegui. E aí depois perdi a eleição, fui dar aula, dava aula de gestão de negócios, fui cuidar da vida. E na outra eleição, com 26 anos de idade, eu ganhei. Agora sim, 10 anos. Muito obrigado, pessoal, pela sua presença. Eu queria muito agradecer ao Jefferson por ter disponibilizado um pouco do tempo para vir aqui no nosso podcast. Espero que você tenha gostado do nosso 8º episódio de Vacast. Fiquem atentos, que vão sair mais episódios com temas sobre a educação, sociedade e política. Muito obrigado e tchau, tchau.